Olá, eu sou Mira Graçano, sou jornalista e sou também diretora do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Paraná. E eu fui convidada hoje, gente, pelo escritório Célio Neto Advogados, Advocacia Empresarial, para conduzir aqui, na verdade, para fazer um bate-papo delicioso com 4 grandes mulheres que atuam de alguma forma, que trabalham aqui com o escritório Célio Neto Advogados. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conversar sobre vida, sobre o nosso trabalho, sobre carreira, sobre filhos. Vocês viram que a gente está aqui num ambiente de escritório, mas tem um vinhozinho, tem um docinho, que é justamente para a gente se soltar, contar caso, contar um pouco da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desafios. Então eu tenho aqui 4 grandes profissionais, como eu falei, e eu começo pedindo que elas se apresentem um pouquinho para que vocês possam conhecê-las. Vamos começar com você? Vamos. Adriana Nora, sou gerente geral de RH, SSMA e ESG na BBM Logística. Ótimo, doutora Jaqueline. Isso, eu sou a Jaqueline Pierre, eu trabalho na Neodente, sou supervisora jurídica do contencioso civil e trabalhista. Ok, doutora Ana, falem um pouquinho mais próximo dos microfones, com força e com vontade, porque a gente tem muito papo aqui pela frente. Bom, eu sou Ana Beatriz, eu sou advogada aqui do Célio Neto, sócia, e atendo essas empresas que nós convidamos aqui para hoje fazer esse bate-papo, com muito gosto, e é isso. Tá, ao longo desse papo você vai contar muita coisa pra gente. Muita. Me aguarde. E se for, doutora Yusra. Bom, meu nome é Yusra, eu sou diretora jurídica, administrativa e institucional da Guides Lobato Engenharia S.A., que é uma empresa de construção civil no setor de infraestrutura. Olha só, um detalhe importante, tá? Nós estamos fazendo esse bate-papo hoje, obviamente, por conta do mês, da semana, do Dia da Mulher. Na verdade, eu acho que todos os dias são Dia da Mulher. A gente vai falar sobre isso também. E lembrando que aqui no escritório Célio Neto Advogados, a maioria dos colaboradores, dos parceiros, sócios aqui também são mulheres, advogadas que estão aí fazendo uma carreira brilhante. E eu começo já lançando para vocês a nossa pergunta, o nosso desafio sobre a nossa carreira profissional. Todas aqui, inclusive eu, somos profissionais experientes, que dormimos no formol, como você brincou. Eu adorei, já assumi. Mas não é fácil, né, gente? A gente sabe o preço que paga. Muitas pessoas olham para uma mulher que tem uma carreira brilhante e pensam, nossa, ela chegou em tal lugar, ela chegou em tal posto, mas não conhece a jornada, não conhece o processo, não conhece tudo que foi feito ao longo dos anos do caminho, de estudos, de esforço para chegar até ali. Você se identifica com isso que eu falei aqui agora? Foi uma jornada que exigiu muito de você para chegar na posição em que você está hoje? Com certeza. Acho que o ambiente, né? Eu digo que dentro da minha carreira, né, ela tem um quê de sorte e oportunidade, né? E acho que isso que acabou acontecendo aí na minha trajetória. Mas acho que toda essa trajetória, essa conquista, ela foi pautada por um apoio também familiar, né? Sejam de pais no início de carreira, sejam de família, depois filhos. Então, é sempre uma construção. Acho que tem que sempre ser muito, muito junto, muito construído. Mas as oportunidades também que a gente se agarra, né? No sentido, é o meu momento e é agora que eu vou abraçar ele. Acho que também isso ajuda você a estar preparado naquele momento, né? Você se preparar para aquele momento mais do que você estar preparado. E como tem muito a ver com perfil também, né? Acreditar em você e na tua capacidade. Penso também que essa trajetória, né, e essas conquistas profissionais, elas não vieram também da noite para o dia. Tem um processo de conquista e amadurecimento que também ajuda a gente, exatamente, que permite que você também arroje, né? Então tem muito a ver com perfil, né? RH vai falar um pouco do perfil e eu acho que é isso. Eu sempre tive um perfil de ter a oportunidade e me jogar, né? Naquela oportunidade, depois eu consigo aprender. Eu acho que a capacidade que você tem de desenvolver e aprender, e depois se performar naquele ambiente, né?
até por conta do meu perfil atleta, né? Você vai, se desafia e depois sai para se preparar para você conquistar aquele ambiente, né? Interessante você ter falado isso, e eu quero ouvir a sua opinião também, porque as mulheres, elas correm um risco maior, eu vou dizer, e vocês podem discordar de mim, de uma autossabotagem. Em que sentido? Não, eu não estou preparada ainda, eu não sou capaz. E os homens, parece que eles são mais ousados às vezes. Eles vão, se eles não estão capazes ainda, eles entram e depois chegam lá, né? Só que as mulheres estão se despertando para isso, que é o que você falou. Eu entro e depois eu corro atrás. E eu acho que isso é muito importante, né, para as mulheres conseguirem chegar na posição em que elas querem estar. Não é que alguém de fora diz para você, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, onde eu quero estar. Teve uma oportunidade? Entra de cabeça, se joga e corre atrás. Faz sentido para você? Faz total sentido, porque a melhoria contínua, né, que como pessoas, eu acho que antes do gênero homem, mulher ou qualquer outro, somos seres humanos. Eu acho que a marca do ser humano está em busca do melhor e de sua melhoria contínua. Isso é como pessoa, como profissional. Eu acho que isso que me move, na verdade. A minha motivação. Eu, alguns anos atrás, já poderia ter ficado um pouco mais quieta. Daí eu falei assim, não, eu quero aprender mais, eu quero buscar outras oportunidades e, como você bem disse, me joguei de cabeça e vamos trabalhar. E vem. É melhoria contínua e é muita dedicação, não há dúvida alguma. E você não precisa fazer uma dedicação na sua vida, na sua carreira profissional e abdicar da sua vida pessoal. Você tem que tentar... É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio Eu constante acho e que- diário. Eu acho que eu não tive assim um equilíbrio. Assim. Hoje, talvez, se eu voltasse no tempo, eu faria um equilíbrio com a família. Que eu abdiquei, assim, abri mão de algumas coisas. Inclusive, eu tenho um filho só. E um dos motivos que eu falo para as mais jovens lá na empresa é de que tenha um equilíbrio maior, porque eu não tive e talvez assim hoje talvez seja assim o que eu posso dizer, talvez o único grande arrependimento da minha carreira profissional foi de eu não ter dado um tempo maior para a família, assim. E obviamente tendo mais que um filho, que eu acho muito pouco, assim. Mas aí, Ilza, eu me lembro de uma coisa. A gente tem uma ilusão de que vai conseguir abraçar tudo, abraçar o mundo. E cada escolha que a gente faz, a gente tem que abrir mão de outra coisa. Claro que a gente não vai abrir mão de filho, não é isso que eu estou falando aqui. Mas você tem que conseguir. Se eu tiver 5 filhos, eu não consigo ter a carreira onde eu quero chegar. É uma matemática, passa um pouco por isso, não é? Mas também tem a fase, né? Eu entendo, porque tem momentos da carreira que você está buscando um crescimento e talvez você invista um tempo maior. Mas olhando para hoje, né? Como você consegue equilibrar muito mais isso no sentido... Hoje eu consigo mais, mas a lá atrás maturidade. não. Sim. Ajuda. E eu sempre tive em lutar muito pela minha independência profissional, porque eu venho de uma família, de um pai que é árabe, que é muçulmano, que é tradicionalmente assim muito machista, né? E então assim eu tive que desde muito cedo lutar contra tudo isso, que não foi fácil, né? E isso de alguma forma me impulsionou para talvez assim colocar muito mais empenho no lado profissional e até talvez isso seja um dos pontos que tenha desequilibrado a balança que eu falei, assim. E é muito difícil esse equilíbrio, né? Primeiro que não existe cartilha, né? Não. E os homens normalmente não têm que equilibrar tantas hipóteses que nós temos que equilibrar. Eu me recordo que uma coisa que minha mãe me falou sempre era: filha, olha, você não tem ninguém que possa te dar um suporte, então você vai ter que correr pelas próprias pernas e conseguir o que você quer. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, que não dependa de um marido, né? E isso eu levei à risca, né? Eu também Fui casar, sempre, assim. Não Eu acho que dependa ele de ficou uma toda, lei. Independência financeira. né? sim, e fui casar muito mais tarde, assim, em relação a muitas amigas minhas, justamente por conta disso, porque eu tinha que correr, né, e me estabilizar financeiramente, profissionalmente, para depois pensar nisso. Fui ter filhos mais velha também. Eu também. E a mulher tem um problema que eu não sei se vocês enfrentam,
Mas eu sempre enfrentei a culpa. Então, se você está trabalhando, você fica culpada porque você não está em casa cuidando dos filhos ou do marido, ou enfim, de você o suficiente. Se você está cuidando disso, você não está dando a tua importância, a tua atividade profissional. Então, é sempre você tem que fazer um balanço. equilibrista mesmo. Você tem que estar equilibrando o tempo todo todas essas situações. E é uma né? coisa que você falou que me chamou a atenção, né? Trabalhar, ter uma jornada às vezes até pesada, né? Porque assim, eu também já trabalhei muito em termos de horas de jornada, né? Cuidar de marido, cuidar de filho. Uma coisa é cuidar dos filhos, né? Que faz parte, né, desse conjunto, né? Eu digo que é o parceiro de vida. Se vocês trocam, né, e dividem essa responsabilidade, é parceria, né? Mas a gente não precisa cuidar do marido, né? Acho que assim, é uma coisa assim que o cuidado ele é mútuo na medida que a gente, né, cuida um do outro, no cuidar da preocupação, de equilibrar esse dia a dia, Da né, de dividir as atenção, responsabilidades. Mas essa de própria fato. culpa que você falou, assim, você trabalha muitas horas e chegar em casa já num horário avançado e ainda estar cansada, com a cara amarrada, não dá. Então você se culpa por não estar, né, maravilhosa, perfeita. Com cabelo arrumado, com as unhas perfeitas. Porque se você enfim. não estiver assim, não que você vai ser cobrado, assim, mas você acaba se culpando, assim. Então você, acho que acabam pesando mais algumas coisas, assim. A carga é maior, né? A carga é maior. E não é uma coisa nova, isso aí é uma coisa que a gente vem carregando aí no passado, né? Que é um legado que a gente carrega, que eu entendo que agora as coisas acabam mudando, né? A gente começa a trabalhar essa mudança até pela divisão, inclusive, das responsabilidades dentro de casa, né? Sim. Mas aí eu pergunto algo. Em casa, nós estamos aos poucos conseguindo mudar. Até antes de começar essa gravação, a gente estava conversando um pouco, e acho que foi você que comentou, né, de alguém em casa falando de ajudar. Não é ajudar, os nossos maridos, os nossos filhos não estão ajudando, eles estão participando de algo que Fazendo também a sua parte, cada um faz é a sua obrigação parte. de todos, né? Inclusive Isso, os filhos. Sim, principalmente. Principalmente porque a nova geração, se nós tivermos um legado diferente de uma outra história da vida, nossos filhos poderão construir de forma diferente. Claro. E nós, como mãe de filho homem, tenho essa responsabilidade e faço. Essa é uma responsabilidade que eu trago muito forte, assim, de educar um filho homem para que colaborativo. Sim. Não para um existe mundo mãe de escrava, divisão com mulheres, esposa. não um mundo machista. E eu tenho obtido sucesso, assim. E não, eu não só falo igualdade com as mulheres, mas eu falo em qualquer tipo de igualdade, assim. O respeito, O respeito, né? respeito, é a palavra. É o item Nós mais três importante. temos homens, você também, também tem? tenho. Você também? Ó, Sim. Eu tenho homem e 5 mulher. mães um casal. de homens que a gente tem tentado internalizar neles um comportamento diferente daquilo que nós tivemos, enfim, com os nossos pais, com gerações passadas. Mas eu trago outra coisa aqui para a mesa. Todas vocês aqui, todas as doutoras que estão aqui, vocês têm hoje posições muito importantes nas corporações onde vocês estão, né? Vocês têm visto esse protagonismo da mulher? Vocês dão oportunidade para que as mulheres possam também se expressar e crescer como vocês cresceram? O que vocês estão observando nessa nova geração de colaboradoras? Sejam sinceras. Sinceras, eu luto por isso. Não é uma situação fácil, até porque é uma luta diária, constante, e você, assim, internamente na empresa, até porque o segmento é da construção civil, que ele é, de certa forma, assim, muito mais formado por homens, mas dentro da empresa eu venho, não de forma isolada, mas pelo fato de eu ser a única mulher diretora, acabo que algumas situações, assim, eu tenho que debater de forma mais acirrada, assim. Inclusive, até nós, na empresa, há muitos anos atrás, foi desenvolvido uma mascote, que é um homem, né? E agora, no Dia das Mulheres, nós estamos lançando a mascote mulher. E, inclusive, vai ser o lançamento também do que nós chamamos um comitê de igualdade e da campanha contra o assédio, não só
como é Dia das Mulheres, vai ser mais focado no assédio sexual, mas qualquer tipo de assédio, assim. Então, a gente luta, mas não temos, assim, ainda o mesmo pensamento de todos os demais. Ainda existe, assim, um certo machismo certa estrutural, assim, mas resistência existe uma mesmo, né? resistência. E Assim, os segmentos que ajudam um pouco, né? E assim, os ambientes, né, onde a sua maioria é masculino, acaba trazendo essa tendência. Eu tive experiências completamente diferentes, né? Eu acho que eu cresci profissionalmente muito pelo meu posicionamento e não porque eu era mulher, né? E não para cumprir uma cota, né? Então, as empresas também a trajetória que eu tive, as empresas que eu passei, sempre me incentivaram, me promoveram por conta da competência, né, no dia a dia, Claro. da assertividade profissional, do posicionamento, né, não confronto, mas posicionamento e a relação de confiança. E um dos heads, dos executivos de uma instituição grande, gigante aqui, e eu entrei nessa instituição para trabalhar com ele como business partner RH, era gerente regional de RH. E ele falava para mim, Adriana, eu quero ter nos meus processos de executivos que participem desse processo profissionais de todo o tipo, incluindo mulheres. Eu não quero só ter homens, e era uma área de operações. Só tem homens. Eu quero conhecer as mulheres competentes para assumir as cadeiras, eu quero conhecer negros, tanto que ele tinha negros, tinha e deficientes, né, PCDs. Então, a gente tinha uma diversidade, um trabalho de diversidade e inclusão muito forte. E ele fazia questão, falando de mulher, de ter participando do processo junto com os homens e as mulheres. E ele chegou num período, ele conseguiu trazer uma mulher para sentar na cadeira de diretoria junto com ele. 2, na verdade, ele acabou crescendo e oportunizando. Então, assim, existe uma maturidade também dentro desse universo corporativo, onde, e, de novo, né, as minhas experiências não só me deram oportunidades, né, reconhecimento profissional, mas também eu vivenciei situações muito positivas, onde a oportunidade para a mulher, né, mesmo no ambiente onde a maioria era masculino, né, eram bem-vindas e elas tinham posicionamentos e eram respeitadas por aquilo. E acho que a gente tem que conquistar, né? Acho que isso também precisa ser ainda em outras, né? Como eu já também passei por empresas que também não estavam com essa maturidade ainda, né? Evoluída a ponto de ter essa abertura e querer que tivesse a participação e fazer questão. Mas já assim, a maioria delas, inclusive um dos donos de uma empresa grande aqui também em Curitiba, que era dono, ele adorava trabalhar com mulher e tinha preferência por ter mulher na equipe de liderança dele. Até trouxe uma matéria aqui para vocês que eu achei interessante, da Forbes Mulher, falando sobre essa mudança hoje no mercado, que as empresas estão tendo que lidar com tantas outras demandas, quando a gente fala em ESG, quando a gente fala nos novos direitos. Eu cito essa palavra, vocês que são advogados vão dizer, não existe essa história de novos direitos, mas está tudo muito no politicamente correto. Sim. E às vezes você nem sabe direito até onde você pode ir. Mas o fato é que as empresas estão despertando mais para a necessidade de ter mulheres na posição C-level, porque as mulheres têm um olhar sistêmico, uma sensibilidade às vezes maior, uma facilidade maior de comunicação, né? Vamos combinar que fato isso. A CNV, né? Enfim, a gente já lida com isso em casa, com os nossos filhos e tudo, e a gente acaba transferindo. Então, vocês acreditam que, sim, cada vez mais nós vamos ter essa abertura para mulheres em posição de gestão, mulheres conduzindo as empresas? Esperamos, né? Esperamos realmente, porque a gente sempre tem que provar o tempo todo, né, que nós somos tão competentes quanto qualquer outro advogado ou um gestor, enfim, e a gente espera que essas nossas qualidades que no mundo até pouco tempo atrás nem apareciam, né? A própria inteligência emocional que a mulher tem um pouquinho mais aflorada do que o homem, porque o homem é aquela coisa
sisuda, a mulher ela consegue se liberar mais. A gente espera que realmente as coisas vão evoluir. Talvez os nossos filhos já estejam no mundo ideal, mas hoje em dia ainda Caminhando para o mundo ideal. porque hoje em dia ainda é um pouquinho árdua essa situação. Não em é alguns fácil, né? segmentos mais Mas difíceis do que nós outros. temos que lutar para que, no caminho desse mundo ideal, assim, tem muita coisa ainda para acontecer, mas nós, principalmente nós aqui, 5 mães de filhos homens, né, somos um pequeno exemplo das mulheres que podem ajudar a construir aí um mundo não tão machista ou menos machista, para que as novas gerações sejam mais participem de forma mais benéfica, assim, de tudo isso. Mais harmoniosa. Harmoniosa. Né? É verdade. O mercado corporativo ainda, né? Eu acho que está evoluindo bastante, mas ele ainda é muito permissivo para homem, diferente para mulher, né? Então, você ainda vê essa permissividade ainda muito latente, né? O que é um processo que a gente tem que administrar, né? Daí eu sempre falo, o que a gente vai fazer com isso, né? Na situação que... Então, você tem 2 opções, né? Lidar com aquilo de forma positiva e construir algo, né? Para o teu desenvolvimento, para desenvolver aquele grupo que você está inserido, ou, né, simplesmente sair de cena e ir para outro ambiente. Mas acho que ele ainda é muito permissivo. No meu ambiente, por exemplo, de comunicação, a vida toda, a carreira toda, de 32 anos, na mesma função de um apresentador, a mulher recebia menos do que o homem. Então, isso era fato. Enfim, aceita que dói menos. Sabe aquele ditado? Aceita que dói menos? Está evoluindo isso. Assim. Sim, lá na empresa hoje sim, tá melhor, sim. mas nós já tivemos situações assim e é muito comum no mundo corporativo. Está aí a que lei para exista garantir, essa doutora Ana? divergência. E a lei da mulher, recentemente publicada, ano passado, veio justamente tentar corrigir esses desvios. Né? O que vocês já acham existe. que já avançou bastante quando a gente fala de legislação referente à mulher? Tem avançado muito nos Aham. últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, né? Sempre com a inserção da mulher cada vez mais fácil ao mercado de trabalho e com conhecimento que ela pode adquirir e para depois poder desenvolver e se desenvolver. Eu acho que as mulheres estão... Eu tenho recentemente na nossa empresa diversas mulheres mais jovens, eu não sei a faixa etária exatamente, talvez 30 anos, que assumiram posições de diretoria sênior, de uma diretoria intermediária. Eu acho isso muito bacana, mesmo vinculadas a chão de fábrica, mesmo vinculadas à operação. Eu acho isso muito bacana, então eu acho que as empresas estão dando essa oportunidade. A depender, óbvio, do perfil da empresa, do segmento, nossos produtos médicos, implantes dentários e produtos ortodônticos, eu estou vendo que as mulheres estão sim assumindo e de um modo geral uma abertura muito maior para as diferenças, né? A diferença de gênero, de opção sexual, enfim, as mais diversas. As mais diversas. Eu acho, inclusive, que a questão do ESG está muito forte, porque a empresa vai ter o seu valor vinculado, todos nós sabemos, inclusive para captação aos de índices. recursos. Exatamente. E eu acho que isso, de uma certa forma, tem ajudado muito, porque na cabeça de todos os CEOs, a diversidade e a inclusão faz parte. Não é favor, ninguém está fazendo favor. Não, agora, está fazendo parte. E tem toda também uma patrulha sobre isso. É verdadeiro? É verdadeira essa abertura? É real? Até que ponto eu acho esse tema bem bacana. Os nossos principais clientes são grandes empresas, assim, principalmente de energia, né? E é muito interessante porque para que nós sejamos convidados a apresentar uma proposta, antes disso existe um cadastro onde nós devemos evidenciar todas as nossas ações e neste cadastro que são questionadas a situação do gênero, qual é o percentual de mulheres na empresa com liderança, de raça. Olha só. Então, assim, isto acaba que mesmo que forçando algumas empresas que atuam, que querem atender a esses clientes, adotar algumas ações assim mesmo que forçadas. Assim. Não é o caso da nossa empresa, porque a gente tem um programa muito interessante, até dentro do próprio programa de compliance tem vários mecanismos assim que são adotados em relação a esse tema.
E uma pergunta que não quer calar: dá para manter a vaidade? Dá tempo? Mais ou menos. Sobra tempo para tudo isso? Como é que vocês estão se virando nessa Tecnologia nessa ajuda. batalha? Mas não é fácil. Hoje Assim, eu já não. maquiei na hora que o sinal fechou. Tem. Não é fácil porque um dia Eu toquei batom. um dia você arruma o cabelo, aí precisa no dia seguinte ir na depilação, aí depois, não, tem que voltar para manicure, então tem que Aí distribuir chove, você tem que chove, voltar o arrumar cabelo de novo. Mas tem o batom no Sim. console do carro. Vocês acham importante isso, gente? Porque, assim, houve uma época que eu acho que foi o momento mais grave dessa diferenciação de mulheres e homens nas empresas, que as mulheres corriam o risco, nem todas passaram por isso, corriam o risco de ir para um extremo da masculinização. Tinha que usar até terno, né? Enfim, usar terno, A gravata, ser sempre a muito moda forte, da a gravata, dos anos sempre com a 80. voz muito forte, sempre muito decidida, aquela coisa, né? Que Não podia expressar Não. As emoções. Emoção jamais. de jeito Chorou, nenhum. perdeu o cara. Exatamente. Ótimo. Acho Acho que que você passar aí, chorou. Que a Lúcia nem chorou. Isso também já mudou bastante. O que vocês acham? Bastante. Até, assim, é um exemplo bacana. Eu estava conversando com o grupo de diversidade ali na empresa, né? E o grupo feminino. E falando um pouquinho, né? Eu tinha acabado de chegar e conversando um pouquinho da minha trajetória, uma posição bacana, mulher, que bacana, né? E aí eu comentei assim, gente, olha, eu sempre no meio muito masculinizado, né? Eram 12 executivos, diretores, eu a única mulher, né? E assim, eu não precisei me masculinizar para conseguir conquistar um espaço, para ser respeitada e para alavancar, para ter projeção de carreira, né, futuro ali dentro dessa organização. Então, assim, você tem que ser você, né? Trabalhar sempre, né? Eu digo, você tem um objetivo, se prepare, né? Acho que isso para qualquer profissional, independente se é homem ou mulher, né? Sempre se prepare, né? Se determine a fazer aquilo que você é bom e faça bem feito, né? Dê o seu melhor, né? Então, acho que assim, hoje eu acredito que isso já tenha diminuído bastante, né? Então, pelo menos a minha opinião, né? E a minha vivência, a minha experiência. Teste de fogo aqui na mesa. Vocês têm uma vaga e tem lá um homem e uma mulher, currículos super ali equivalentes. O que vai depender nessa decisão? Boa pergunta. Não, foi boa. Eu teria que conversar para tentar Sim, identificar alguma situação, assim, né? Para entender assim o perfil da própria vaga e o perfil do profissional. Assim. Sem dúvida, sem dúvida. E daí, de novo, não é nem um preconceito contra os homens. Não. Também não podemos fazer o oposto, sabe? Não, então, até assim, acho que é sempre o melhor não profissional, é isso. né? Não é isso. Até me lembrei de algo que eu achei interessante que a Glória Maria falou. Logo que ela faleceu, divulgaram várias falas dela, né? E uma das falas que ela falou assim: tô achando muito chato esse negócio de tudo é assédio sexual, que ninguém nem pode paquerar a gente mais que vira assédio. A gente tem que cuidar, né? Para não ir para uns extremos também, não é? Exatamente. Eu acho que é uma conquista que a gente, né, trouxe até aqui, Sim. justamente pela competência. Né? E acho que a gente sentou e está sentado numa cadeira hoje importante e de respeito por competência. Né? Eu acredito nisso e acredito muito na minha capacidade como profissional, como mulher, né? Tem como conhecimento mãe. do valor que você traz. Acho que o mais importante, você tem que acreditar muito em você e no potencial e no diferencial que você é naquele momento, para aquele ambiente. Pode ser que não seja para mas em algum momento você vai ter um espaço a ser conquistado e com certeza respeitado como profissional. É verdade. E a gente vê também, se vocês quiserem discordar de mim, fiquem super tranquilos. A gente vê que toda essa evolução, a nossa evolução no mercado de trabalho, enfim, não vou atribuir especificamente a isso, mas nós temos hoje um número gigantesco de divórcios, de separações, os relacionamentos ficaram líquidos, as pessoas trocam de parceiro como se estivesse, às vezes, trocando de roupa. Estou exagerando aqui mesmo, tá, gente? Mas talvez uma insatisfação interna. Parece que os dois lados, os homens, as mulheres, parece que está indo um para um lado, um para o outro. E isso tem gerado também muita solidão, muita angústia.
muita busca de satisfação interna naquilo que não traz satisfação, até mesmo um mergulho excessivo no trabalho. O que a gente pode falar com as mulheres que estão nos acompanhando aqui agora para evitar, né, para que não corra esse risco? Porque é um risco que nós estamos correndo. A gente lutou tanto por direito e liberdade e muitas de nós o que a gente conquistou foi solidão. E não é isso que a gente quer. Mas então, voltando aqui ao mundo contemporâneo, que trouxe o mundo líquido, como se diz, como disse Bauman, né? Trazendo ele à tona aqui, Sim. exatamente, ele que detectou toda essa questão, que trouxe, né, toda essa questão Essa do mundo discussão. líquido. O que é esse mundo líquido? É da satisfação imediata e que não vai trazer para ninguém, para nenhuma pessoa, vai trazer uma real satisfação, que é o que é a satisfação? A conquista, porque os casamentos não duram, que as pessoas não têm mais paciência, tolerância. No primeiro momento, você não tem o valor está nas coisas e não no ser. E a gente volta para essa discussão bem filosófica, assim, mas que eu acho que muito faz importante sentido. e trazer isso para os seus filhos. Mas valor eu que tenho eu uma tenho- percepção assim que a nova geração ela é mais imediatista. Talvez não esteja Mais. relacionada à situação da separação, enfim, mas principalmente na vida profissional. Isso é fato. Eu não Você sei também. não porque eu estou na empresa desde o início há 32 anos, na mesma empresa e construí minha carreira e tenho muito orgulho disso, mas eu buscava uma satisfação profissional e permanecer na empresa. E você teve que percorrer um E eu caminho para percorri isso. um Não foi de uma hora caminho, para outra, né? Paciência, Com paciência, exatamente. né? E hoje o que eu vejo assim é que os mais jovens eles buscam um conceito de felicidade organizacional que não a felicidade é um conjunto de fatores que fazem com que ele queira estar ali, né? Então eles trocaram aquilo do que eu busquei, que era permanecer na empresa. E hoje, um jovem, ele entra, ele vê vários fatores, assim, até não luta para conquistar, mas passou 1 ano, 2 anos, ele viu que aquela empresa, que ele não vislumbrou algum processo evolutivo profissional, assim, imediatista, ele não tem problema em sair dessa e ir para outra, assim. Então, assim, eu acho que o que nós buscávamos é essa permanência na empresa e construir uma carreira dentro daquela empresa. Eu falo no meu caso e em outros casos de outros profissionais que estão na mesma empresa e que estão lá por muitos anos, assim como eu, que a nova geração, ela não tem a mesma cabeça, e graças a Deus não tem, porque tudo evolui, né? Mas eles buscam essa satisfação profissional imediata, assim. Mas até quando você fala graças a Deus não tem, não sei, sabe por quê? Porque isso não gera a felicidade, o equilíbrio. Por quê? Porque é um hedonismo excessivo. Eu quero ser feliz, é a frase que a gente ouve muito. Eu quero ser feliz no trabalho, eu quero ser feliz no relacionamento todos os dias, eu quero ser feliz com meus filhos todos os dias. Gente. Exatamente. A felicidade não A vida é assim. não é Nos assim. tropeços e nos tropeços. Em você todas as constrói. áreas da vida nós temos que construir a felicidade. Não, Exatamente. ela não é constante, né? Você vai fazendo alguns ajustes na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual. Sim. Então você tem que buscar o equilíbrio em tudo isso e buscar essa tal felicidade. E eu acho também que os jovens, eles projetam o ideal que às vezes é irreal. Então, nunca chega, de fato, a completa felicidade, porque você não consegue atingir aquilo. E eu acho que a nossa felicidade está justamente em a gente saber o que a gente quer, mas conter isso, né? Dentro Sim. da realidade. Como é que pode? Como é que eu consigo? Tem um caminho. Tem um caminho, Tem um não caminho. adianta, eu não A consigo jornada. pular. Tem a jornada. Acho que tem... Você que lida com RH, seu desafio é gigante. É gigante. Acho que a gente olha assim, a geração, acho que ela traz uma
um aprendizado para a gente, né, que está mais tempo no mercado, que é se conectar com o propósito. Eu acho que a Sim. gente tem trabalhado muito. O jovem não vai trabalhar por uma carreira que eu vou querer assumir uma cadeira de diretoria. Eu não quero ser E igual não é meu só pai que não benefício que trabalha. vai segurar, né? Não, Não é só assim, benefício. ele vai até final de semana. ele vai pelo Sim. propósito, né? E tem um outro processo também, que é a etapa que envolve a educação, né? Nós que somos mães, né? Que é a etapa que a gente fala de o tempo das coisas acontecerem. Eu lembro que meu pai, eu sempre fui uma pessoa que gostava de resultados rápidos, né? Por isso eu faço as coisas com entregas rápidas para você ver a evolução, né? Para chegar no teu objetivo maior. E ele falava assim, as coisas não acontecem como você quer e na hora que você quer. Elas têm um tempo para acontecer. Então, calma que as coisas vão acontecer. Então, é um pouco disso que a gente também tem que ensinar, né, os nossos filhos, a gente que tem, né, os filhos, né, o meu já são maiores, né, já maturaram, né, mas poder colocar neles esse processo de construção, né, é como uma carreira, né. Se eu há 10, 20 anos atrás tivesse sentado na cadeira que eu estou hoje, com certeza eu não teria, né, uma maturidade para Teria o poder mesmo evoluir. desempenho, Exato. né? A performance é outra, né? Uau, é Eu verdade. vou usar o É a esporte soma de das novo, porque é um experiências, exemplo bem bacana, né? Você não sai Nossa, tem hoje. que ter muita resiliência no esporte. Você não sai hoje, né? Deixa eu contar o que eu faço, você vai. Conta, agora a gente quer saber. Eu sou Ironman. Sério? Então, assim, você não sai de um short triathlon, que é uma prova curta, né, para correr um Ironman em 6 meses, né? Você até uma construção. consegue, né? É uma evolução, é uma maturação que você tem que projetar. E é disciplina, é persistência, né? Tem todo um conjunto de coisas ali que acabam, né? E na carreira é a mesma coisa, né? Você não sai da academia e vai sentar numa cadeira de diretoria. Se não tiver uma estrutura que te apoie, né? Equipes bem assessoradas, você não consegue, né? Executar ou performar, né, de forma a ter essa maturidade te ajudando, né? E aí é controle emocional, é experiência Sim, técnica, sim, né? E sim. está em quadra mesmo, né? Agora é interessante, nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa, até estava conversando aqui com o cinegrafista, ele fazendo sinal para mim. Mas é importante, mais uma vez, a gente começou falando disso e a gente ir caminhando para o fechamento também falando disso, da nossa importância como mulheres que estão preparando futuros profissionais para esse mercado. Eu estou vivendo um exemplo lá em casa muito prático, né? O meu menino está saindo de um estágio dos sonhos, aquele estágio maravilhoso que todo estudante quer. E aí, mãe, e agora? Eu falei, quer ajuda? Não, não quero ajuda. Eu vou batalhar sozinho. Eu falei, você tem noção da dificuldade? Eu também acho que ele tem que batalhar sozinho. Você não vai conseguir receber nem o mesmo salário do estágio. Não vai. Não, eu sei, mas eu não quero ajuda. Então, outro dia ele foi numa empresa que deu chá de cadeira de 40 minutos e ninguém atendeu, entrevista marcada. E eu estava na empresa. E ele me avisou, eu estava para outra ação. Estou aqui. E ficou lá, não foi atendido, foi embora. Eu falei, eu estou com o dono da empresa. Não comente, não fale nada. Por que eu estou contando isso? Porque dói pra gente, que é mãe. Sim. Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. Faz crescer. Eles têm que entender que não é fácil, tempo deles. que não é no tempo deles e que eles precisam ser bons profissionais para disputar espaço. É resiliência, né? Você tem que insistir, às vezes você vai em algum momento, né? Levar rasteira, cair do cavalo, Sim. mas tenha resiliência, tem que volta. preparar para a realidade, porque isso vai acontecer. Levante e continue a tua jornada, porque eu acho que é persistir e saber. E tem que ter muito autoconhecimento, gente. Você tem que se conhecer muito bem. Sim. Isso ajuda bastante aí as etapas elas se encurtarem um pouco, né? Porque se você não se conhece, né? Você não evolui aí nesse processo de construção daquilo que é importante para você, né? Muito bom. Bom, então vamos agora para a nossa rodada final. Eu queria pedir que cada um de vocês deixasse uma mensagem breve para as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo, para as mulheres, também os homens que estão aqui acompanhando, porque é muito importante para que nós possamos alcançar o espaço que a gente deseja e sonha.
os homens também têm que estar muito conscientes do espaço e do valor que eles têm. Eu, pelo menos, eu penso assim, a gente não está aqui para competir, mas para fazer junto, para somar, para construir junto. Não é verdade? Sim. Que mensagem você quer deixar para as mulheres? Bem, vou deixar aquela minha primeira parte que eu falei lá da melhoria contínua. Eu acho que é isso que nós devemos buscar como seres humanos, uma melhoria contínua, como mulher, como pessoa, como ser humano, para que a gente possa deixar um legado para as pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos ser boas pessoas, que deixamos bons exemplos. E é isso, a melhoria contínua, que é o meu recado para todos, e feliz Dia das Mulheres. Muito bom, doutora Ana. Também feliz Dia das Mulheres, que na verdade são todos os dias o Dia das Mulheres, mas enfim, que todo mundo se respeite. Eu acho que o respeito é o que faz com que as pessoas sejam melhores, né? Então, eu estou lutando pelo meu lugar no mundo, mas eu sei que o meu companheiro, a minha companheira, os meus colegas também estão. Então, é nesse sentido, eu acho que o respeito e o olhar mais amplo para todo mundo. Muito lindo. Doutora Ilsa. Primeiro, feliz Dia das Mulheres, né? Esse é um dia assim, extremamente especial, até porque serve muito mais para reflexão, porque como nós falamos aqui, todos os dias são dias de nós, mulheres empoderadas, maravilhosas. E o meu recado é o equilíbrio. Eu falei lá no início, eu acho assim, que nós devemos sim buscar um engrandecimento profissional, mas não podemos, de forma alguma, em detrimento do nosso lado pessoal. E é isso, não precisamos, de forma alguma, ser uma super mulher, mas buscar fazendo assim dentro daquilo que nós podemos fazer o nosso melhor. É isso. Muito bom. Embora sejamos supermulheres. Né? Sejamos. Mulheres maravilha. Gente, muito bom estar aqui. Parabéns a todas as mulheres maravilhosas, né, e especiais. A minha mensagem ela vai muito naquilo que eu acredito, né? Então, acredite em você. Foque nos seus objetivos, planeje, execute e se prepare para ele, que tudo vai dar certo. Então, muito sucesso a vocês. Uau, show! E eu quero propor um brinde a todas as mulheres para encerrar esse nosso bate-papo e agradecer a todas vocês que estiveram aqui com a gente. Um brinde a vocês também que nos acompanharam. Até uma próxima oportunidade.